Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a doutora Diva Lukashek, presidente da 46ª subseção da OAB de Jacareí, que falará sobre o tema Projeto Especializa Equaliza da Justiça do Trabalho. A senhora tem 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do presidente da Câmara, a minha amiga Maria Amélia, e a todos os demais presentes. Na verdade, eu vim aqui hoje agradecer a moção de repúdio que partiu desta Câmara a pedido da OAB. E por que eu estou falando isso? Esse projeto, na verdade, ele veio... É como se fosse uma imposição à Justiça do Trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas a Justiça do Trabalho aqui no estado de São Paulo, ela tem 2 tribunais. O TRT da 2ª região, que é São Paulo, e o que ele abrange? A Grande São Paulo, Baixada Santista, a Grande São Paulo, Baixada Santista. E todas as demais cidades vão para a 15ª região. Tanto faz se é Mirante do Paranapanema ou lá na divisa do Rio, todos os demais vão para a 15ª, que é Campinas. E o que acontece? Tem várias, aqui na 15ª, tem várias cidades, a gente não chama comarca aqui, a gente chama cidade. Tem várias cidades que os serviços estão muito atribulados e estão muito atrasados. E não tem funcionário, e daí tem todo um problema de orçamento, de como fazer concurso, quando vai fazer concurso. E o que eles pensaram? Eles resolveram juntar secretarias. Então, os juízes ficarão nas suas cidades, porém, eles não terão mais tanto acesso ao processo. É isso que nós entendemos. O que vai acontecer? Hoje, nós temos... primeiro, preciso que saiba que nós temos realidades diferentes em várias cidades. Quando você junta a secretaria, e o que eles querem? Eles querem juntar todas as secretarias. E o que eles explicaram para um número pequeno de advogados. Então, assim, o que a gente sempre questiona é o seguinte: é um projeto de uma magnitude, porque a intenção deles, na verdade, é que a Justiça do Trabalho não atrase, que a Justiça do Trabalho seja eficiente e célere. Como toda a justiça, existe o princípio da celeridade processual na Constituição Federal. Eles têm isso como meta. O problema é que eles não têm pessoal suficiente, não abriram novos concursos, e aí eles querem juntar secretarias. E assim, a pessoa que gosta de despachar, fará despacho. A pessoa que gosta de cumprir o despacho, cumprirá despacho. Por isso que eles falaram, eles vão fazer um apanhado, só que agora eles implantaram em algumas cidades sem conversar com a OAB efetivamente. Conversaram com alguns advogados. E eles implantaram, por exemplo, no interior do Estado. No interior do Estado travou. Por quê? Porque eles juntam várias secretarias e aí você não sabe a quem recorrer. Você fala com o juiz que nem sempre tem acesso ao processo. E eles querem padronizar todos os despachos. E assim, a realidade de Jacareí não é a mesma realidade do Fundo do Vale, não é a mesma realidade da Serra da Mantiqueira. Então, quando eu mandei para vocês o ofício, vocês já me responderam essa moção fizeram a moção de repúdio, que é para isso que eu vim aqui agradecer em nome da OAB, é no sentido assim, eles fizeram e conversaram só com um grupo pequeno de advogados. Então, assim, o diálogo é sempre necessário. Então, os próprios juízes mesmo estão sem saber exatamente como fazer. E, ao que parece, com os juízes que eu já conversei, nas cidades onde ele foi implantado, esse projeto foi implantado, travou até, por exemplo, empresas e empresários que tenham alvarás para serem retirados, já está atrasando. E era uma promessa deles que isso seria agilizado. Eu conversei com outros juízes e falaram a mesma coisa,
que esse projeto, eles não sabem. Assim, a intenção é boa. Quem tem menos processo ajuda quem tem mais. A intenção é boa, mas não foi discutido na medida do que precisava. Então, é isso que eu penso. Quando existe um projeto, você tem que dar palavra para que as pessoas se manifestem, para que elas falem, para que vejam. E não foi isso que aconteceu. Então, as cidades, por exemplo, São José dos Campos, foi implantada uma parte dele. Eles estão implantando em várias cidades e foi implantado. Lá está parado. Se você for lá para poder conversar com alguém, você tem que marcar, você não consegue mais falar com o juiz. E o fato também de despachos muito padronizados não atendem às realidades diversas das diversas cidades e diversas regiões. Então, assim, eu agradeço demais essa moção que vocês fizeram para a gente. Outras cidades já fizeram também, e a gente está fazendo um grande movimento. A OAB São Paulo sabe disso, também está fazendo, com o intuito de que ele seja discutido. A gente não tem intenção de barrar, não é essa a intenção, é a intenção de conversar para ver se realmente melhora. Então, é isso, e eu agradeço demais a vocês por conta disso. O que eu penso é que, nesse caso específico e em todos os outros, a população tem que ser ouvida, especialmente a população que é atingida. E não é isso que está acontecendo nesse projeto. Então, ao receber de vocês essa moção, a OAB só tem a agradecer, eu vim aqui para agradecer, nesse sentido. Quebrando o protocolo, a gente conversou a respeito, essa semana, a respeito do aumento do ISS. Nós fomos verificar. O governo municipal ele está usando a lei das microempresas ou daquelas que têm até um limite realmente de faturamento. Nós achamos que vai atingir uma parte da população, aquela que recebe mais. Eu só penso que a sociedade também deveria ser ouvida. Ponto, é isso. Mas, de qualquer forma, eu venho aqui agradecer a moção de repúdio e quebrando o protocolo, falando sobre essa legislação que foi muito polêmica, mas, assim, alguns setores da sociedade, acredito eu, precisariam ser ouvidos, é só isso. Porque, assim, aprovar essa mesma imposição que a OAB, como eu expliquei para vocês, do projeto Agiliza e Equaliza, se aproveita de cima para baixo, é uma imposição, mas se você conversa, você tem outros caminhos. E a boa política é aquela que conversa e a gente consegue chegar num ponto comum. De qualquer forma, eu vim aqui agradecer, muito obrigada. E a OAB ficou muito grata com vocês pela moção. E assim que a gente tiver um resultado, eu prometo explicar para vocês, ou mando algum aviso a respeito do que foi esse projeto. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço a exposição feita pela doutora Diva Lukashek.